Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje novamente, trazendo a nossa palestra pública. Hoje com o nosso irmão Jesus Martins, do Centro Espírita Novo Horizonte de Serra Talhada, com o tema Maria, que está no Evangelho de Lucas, na passagem que fala sobre não podemos servir a Deus e a Mamon. Que possamos ter uma palestra elucidativa, que o nosso palestrante possa fazer uso da palavra com expressões simples e esclarecedoras, fazendo esse momento de reflexão. E assim convidamos os irmãos para elevarem o pensamento em prece para termos o amparo da espiritualidade maior que nos acompanha nessas tarefas. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre, graças te damos, Pai amado, por podermos ter a oportunidade de estudar o Evangelho durante a nossa encarnação, tendo a coragem, a força e a perseverança para enfrentarmos as vicissitudes que a vida nos oferece. E lhe rogamos, ó Mestre, a sua bênção, que fluidos de paz, de harmonia e de amor envolvam a cada um de nós que estamos nessa caminhada evolutiva buscando a formação moral. Que a presença amiga dos nossos guias espirituais e protetores, do nosso mentor Abdu e de todos nós que trabalham pelo progresso do nosso planeta, sejam presentes em nossas vidas, que possamos estar em sentimento com a espiritualidade maior, nos fortalecendo a cada dia. Que assim seja. Irmãos e irmãs em Jesus, que Ele nos abençoe, nos ilumine e guarde a todos nós, hoje e sempre. Trazemos aqui a intenção de relembrar algumas passagens de Jesus, do cristianismo primitivo, e de associar essas passagens, esses ensinamentos, a momentos que nós estamos vivendo, a atualidade. O Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta as lições, os ensinamentos, as instruções dos Espíritos, a essência mesmo do ensinamento de Jesus. E tem um capítulo que é bem interessante, que é o capítulo que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo, ele trata mais profundamente, mais especificamente, sobre a orientação de Jesus para que a gente dê mais valor ao elemento espiritual, às coisas espirituais, do que às coisas materiais. Então, a proposta é sempre essa do desapego. Todas as instruções que estão nesse capítulo falam disso, do desapego das coisas materiais. Não que elas não sejam importantes. São. Nós estamos encarnados para a atividade material. E o aperfeiçoamento espiritual é em contato, em exercício dessa atividade material. Porém, se a gente se apegar demasiadamente às coisas, não vai sobrar muito tempo, ou foco, ou dedicação para a parte que nos diz respeito, espiritualmente falando. E desde os tempos mais remotos, que o homem se empenha muito mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais, com raras exceções. Pois bem, hoje nós vamos tratar a respeito de um ponto bem interessante que está no livro A Boa Nova, que é um livro ditado pelo espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Esse livro, A Boa Nova, ele trata, como o próprio nome já está dizendo, ele trata do cristianismo primitivo. Ele traz informações que a gente não encontra, algumas dessas informações, várias, a gente não encontra nos relatos bíblicos.
não com aquele detalhamento, não com aquela clareza, não com aquela abordagem que Humberto de Campos dá, devido a ser um espírito que foi, quando estava encarnado, um jornalista, e no mundo espiritual ele continua com essa característica, empregando essa característica nos relatos das revelações espirituais. Então, o ponto é intitulado Marta e Maria. Nós escolhemos esse ponto para a conversa que nós vamos ter agora. Marta e Maria. E depois ver o que é que tem isso, o que é que isso tem a ver com a atualidade. Como é que a gente pode transportar o que aconteceu há 2000 anos para hoje, em benefício do nosso esclarecimento, da nossa melhor orientação espiritual. Então, Jesus, ele tinha no seu convívio amigos íntimos. Por exemplo, Levi, que depois adotou o nome de Mateus, tá? O evangelista São Mateus, de batismo ele era Levi, depois ele mudou o nome. Algumas pessoas não sabem disso. Ele era familiar de Jesus, consanguíneo. Por quê? Porque a mãe de Levi era Levi ou Mateus, né, que é a mesma pessoa. A mãe de Levi, Mateus, ela era parenta, prima de Maria de Nazaré. Então eles eram, por parte de sangue, família. E Jesus frequentava muito a casa de Levi. Almoçava com ele. Então era assim, família, sabe aquela visita familiar, aquela presença familiar constante? O tempo que Jesus passou em Cafarnaum, ele frequentava muito a casa de Mateus. E chegou até a morar um tempo na casa de Pedro, de São Pedro. Chegou a morar um tempo lá com Pedro, a esposa de Pedro e a sogra de Pedro. E isso são detalhes que muitas vezes, assim, uma leitura superficial dos evangelhos, a gente não percebe. Mas Jesus ele fez questão de ser uma pessoa, o mais comum que pudesse ser, sem chocar a ninguém, sem querer aparecer, né? Ele poderia, além dos milagres, dar demonstrações da grandeza dele, mas ele procurou ser, o quanto foi possível e necessário, uma pessoa simples, para que aquela grande obra que ele veio trazer aparecesse, né, o reino de Deus que ele veio implantar na terra, aparecesse mais do que a figura dele. Muito bem. Jesus era muito amigo, assim, querido mesmo. Ele amava muito Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria. Não, na narrativa evangélica, não diz se Lázaro tinha mais irmãos, não. Só fala que era Lázaro, Marta e Maria. E um dia, Jesus vai fazer uma visita lá na casa de Lázaro, e a narrativa evangélica diz que naquele dia estavam lá as duas irmãs. Nesse dia, nessa narrativa não fala sobre a presença de Lázaro, não. Só fala sobre a presença dessas duas irmãs que receberam Jesus com muita satisfação, com muita felicidade, com bastante alegria. Só que assim, imagina que, por mais querida que seja a pessoa, ela chega na sua casa, né? É uma pessoa que você considera, é uma pessoa que você quer bem, mas ela chegou na sua casa sem avisar. Ela não agendou a visita, né? Ela não disse, tal dia eu vou chegar lá. Ela chegou de surpresa.
E você tem as suas obrigações de casa para fazer, suas tarefas de casa. Se essa pessoa for uma pessoa assim, for muito importante, mas não for familiar, se não for íntima, até que você faz um pouquinho, que a gente chama assim no popular, faz uma sala, né? Faz sala para a pessoa. Fica mais um tempinho, dá um pouco de atenção, mais. Porém, se essa pessoa que chegou na sua casa de surpresa for uma pessoa muito querida, muito estimada, porém for íntima, se ela for familiar, se for íntima, há uma tendência de você acolher, receber a pessoa direitinho, né? Dar um abraço e levar lá para a cozinha, enquanto você faz a comida, a pessoa senta ali pertinho e vai conversando. E você vai fazendo suas tarefas e aquela pessoa que é muito querida, que é muito íntima, fica por ali, porque você não tem cerimônias. Né? Não tem cerimônias, é alguém de casa que chegou. Pois bem, quando Jesus chega lá na casa de Marta e de Maria, o que é que acontece? As obrigações da casa, as tarefas todas, a rotina, as irmãs dividiam isso. É comum acontecer, né? Em algumas casas, a família divide as tarefas, né? Quando não tem empregados para fazer isso. E conforme a narrativa, essas duas irmãs não tinham funcionários. Elas estavam fazendo as obrigações da casa. Jesus chegou cedo. E Maria, após receber Jesus, colou nele, né? Vamos usar essa expressão bem popular. Colou nele, não saiu de junto dele. E começou a perguntar as coisas. Ela tinha muita sede de saber das coisas. E ela estava diante ali de um grande professor, de um grande mestre. Além de ser, como a gente já disse, né, muito querido do coração. E não era a pessoa que se via assim todo dia, que passava todo dia na casa ou na porta. Então passava períodos sem se ver. Jesus era uma visita muito importante e não era costumeira naquela casa. Maria colou nele. E Marta deu a atenção, deu o carinho, recebeu direitinho e tal. Mas Marta foi fazer as tarefas de casa. Né? Varrer a casa, lavar alguma coisa, preparar a comida, isso aí. Pela narrativa, a gente percebe como eles eram íntimos, como eles eram chegados. Porque o que é que vai acontecer? Marta vai se queixar da irmã, porque a irmã ficou dando atenção a Jesus e às tarefas de casa que estavam por fazer. Marta se viu na dependência de fazer sozinha. E não gostou daquilo, se aborreceu com aquilo, com a divisão dos serviços, que naquele dia não estava, né, justas, não estava igual, né? Aí começou a fazer lá, e lá onde ela estava fazendo o serviço, de que parte da casa eu não sei, mas ela estava lá para dentro, né, num ambiente da casa, fazendo as tarefas, ela reclamou Maria. Maria, vem me ajudar, a gente tem tanta coisa para fazer. E Maria não ouviu, não deu essa atenção, porque estava enlevada, embevecida com a presença de Jesus, envolvida naquele carinho, naquelas vibrações todas do amor. E dizem que quem chegava perto de Jesus não conseguia sair assim tão fácil, porque a emanação de amor arrebatava a pessoa. Tinha muita gente na multidão mesmo que, enquanto estava na presença dele, não sentia fome, não sentia sede, não sentia as necessidades nem fisiológicas de tão arrebatado que ficava. E isso era uma característica muito forte do magnetismo amoroso, amorável de Jesus. E ali eles estavam no ambiente assim da intimidade familiar, vamos dizer assim, de uns laços de afeição
que envolvia espírito. E, de fato, era isso que estava acontecendo. E Marta, em certo momento, pediu até assim a intervenção de Jesus. De lá, de onde ela estava, ela disse: Jesus, fala aí com Maria, né? Fala com Maria, que ela vir me ajudar, porque não tem condição de eu fazer o serviço sozinho. Aí Jesus vai advertir. Quando a gente usa a expressão repreender, a gente pensa logo assim, que repreender é ser logo bravo, né? É falar grosseiro. E não é assim, né? A gente pode repreender com bastante amor. A gente pode advertir alguém com bastante amor, né? Bastante zelo. Né? Advertir não é bater, não é machucar, né? Advertir pode ser uma atitude muito importante de quem quer muito bem. E Jesus vai fazer essa advertência para Marta. Marta, Marta, você anda muito preocupada com as coisas, né? Se fosse numa linguagem de hoje, a gente ia dizer assim: você está estressada, né? Se acalme. Esse serviço aí pode esperar. Esse momento agora é um momento mais importante. Nas palavras atuais seria assim: Jesus fez semelhante. Ele disse: Marta, Marta, você anda muito preocupada com as coisas. Maria, aí ele vai dar razão a Maria. Ele diz: Maria está buscando as coisas de Deus. Naquele momento, fica assim bem claro que Jesus deu uma demonstração das obrigações materiais, que são importantes, e das obrigações espirituais, que são muito mais importantes. E ele advertiu, ou repreendeu no bom sentido, né? No melhor sentido, repreendeu Marta e valorizou a postura de Maria. Imaginemos assim, que Jesus chegou na nossa casa, chegou de manhã, e a gente tem as nossas obrigações. Se não é um domingo, você tem que ir para o seu trabalho. O seu trabalho é importante. Você pode faltar por qualquer coisa? Não pode faltar, né? Você tem deveres, tem compromissos, tem coisas que foram agendadas, que é importante que você cumpra. Faz parte mesmo do costume, faz parte do bom costume, da ética, né? Do bom relacionamento. O indivíduo combinar as coisas e cumprir. Não é? Nós temos uma rotina que precisa ser zelada, preservada, quando ela é empreendida no bem, no cumprimento dos deveres materiais da pessoa que está encarnada. Então imaginemos que Jesus chegou na sua casa e você estava já de saída para alguma atividade. Você recebeu com alegria, com satisfação, mas você precisa cumprir os seus deveres. Então, quem mais vai compreender isso é ele, não é não? Uma pessoa muito querida sua, uma pessoa de casa que você quer muito bem, que lhe respeita, se você disser assim: olha, você chegou, eu queria muito ficar com você, mas eu tenho esse compromisso, tal, a pessoa vai compreender. Não vai achar que é falta de consideração, né? Se não compreender, se achar que não é falta de consideração, então não é assim um grande amigo, não é. É alguém que está precisando de rever os conceitos aí da amizade. Porém, naquele dia, era Jesus mesmo. Ele estava numa casa onde tinha pessoas queridas e as tarefas não eram tarefas de compromissos com terceiros fora da residência. Era a rotina da casa. E aí, uma pessoa tão querida quanto a outra
teve o comportamento de cuidar das tarefas materiais, que poderiam ser deixadas para depois. E a outra ficou aproveitando ao máximo a presença daquele ente querido e colhendo tudo o que podia colher de informações, de notícias, de novidades, enfim, aproveitando ao máximo o que podia aproveitar. Essa é a cena. Como é que nós podemos trazer essa situação para a nossa realidade? Olha, o tempo passou, aquele dia passou, aquela varrida de casa, depois outros dias Marta varreu a casa mais Maria, lavaram a louça, dividiram as tarefas outros dias, mas aquele dia era um dia especial. Era um dia que era para ser dedicado, aquele momento era para ser dedicado ao extremo, o máximo possível, à presença daquele ser iluminado na residência delas. Quantas vezes no nosso dia a dia nós temos um momento assim do material e o espiritual estarem juntos e a gente precisar de escolher a quem nós vamos dar atenção? Quantas vezes? Por exemplo, nós precisamos fazer culto do Evangelho no lar. Aí, culto do Evangelho no lar é Jesus em nossa casa. E muitas vezes nós mudamos o dia. Começamos empolgados, depois nós mudamos, transferimos para outro dia. E quase sempre essas mudanças, embora elas sejam aconselháveis em alguns casos, mas muitas vezes essas mudanças elas são feitas por coisas pequenas, não são por motivos graves. Que o culto do Evangelho no lar nos ensina que é possível transferir de data desde que seja por uma causa justa, né? Para que mais membros da família participem, por exemplo. Às vezes a gente começa a fazer o Evangelho no lar num tempo, numa situação, e depois aquela situação muda e é preciso que a gente mude realmente dia a dia. É melhor fazer o Evangelho em outro dia do que ficar forçando, fazendo, como a gente diz no popular, sapecado, né? Então, mas é meia hora por semana. Jesus no teu lar, ele pode estar todo dia, mas o culto do Evangelho no lar é uma proposta para que Jesus ou os seus representantes estejam no lar da gente, agendem conosco uma presença espiritual para o dia X, horário tal marcado, previsto. Pois bem, e muitas vezes a gente tem visto mesmo isso, sem crítica alguma, as pessoas mudarem com frequência, de conformidade com qualquer coisa que a atividade material solicite. E aí o culto do Evangelho no lar passa a ter menos importância, passa a se dar menos importância a ele do que ele realmente merece. Quantas vezes Jesus, nessa expressão do simbolismo da presença dele ou da inspiração dele, dos seus emissários, sugere a nós socorrer uma situação, uma necessidade de alguém, né? Jesus disse assim, que toda vez que a gente ajudar um semelhante nosso, é a ele que a gente está ajudando, né? Naquela citação que ele fez, toda vez que você visitar um enfermo, é a mim que você, toda vez que você visitar um presidiário, é a mim que você está fazendo isso, quando vestir alguém que está nu, quando alimentar alguém que está com fome. Então, sempre que você faz uma atividade em favor de um necessitado, Jesus diz que é a ele que você está fazendo essa ajuda, que está levando essa ajuda. Mas nós sabemos que quem ajuda é quem é ajudado, não é? Mas quantas vezes já não aconteceu com a gente, da gente
saber do problema, saber da dificuldade, sentir vontade de agir, mas não fazer isso porque ou está sem tempo, ou porque naquele horário tem um compromisso, ou por isso, ou por aquilo outro. Isso geralmente são coisas materiais. A gente considera naquele momento que é mais importante cumprir aquela atividade prevista, material, social, do que prestar aquele socorro ou atender aquela solicitação numa atividade fraternal, não é? Eu participei bastante tempo de campanha do quilo. Em algumas oportunidades eu cheguei lá na porta da casa da pessoa, da residência, para pedir, né, em nome de Jesus, um pacotinho de alimento, alguma coisa para os famintos, e a pessoa veio com boa vontade trazer o donativo, se emocionou e disse assim: olha, o trabalho que vocês fazem é maravilhoso, eu gostaria muito de fazer esse serviço, de participar disso aí, mas eu não tenho tempo. Uma vez me marcou muito que a pessoa, uma senhora jovem, ela disse assim: na minha juventude, na minha adolescência, eu fiz parte da juventude espírita e a gente fazia campanha do quilo. Ela veio me trazer um donativo na porta da residência e emocionou-se. Os olhos chegaram a marejar ali das lágrimas, né? Ela lacrimejou porque ela se sensibilizou, ela lembrou de um período da adolescência, da juventude, que ela fazia o trabalho. E é um trabalho maravilhoso o trabalho da campanha do quilo. É claro que eu não quis investigar a vida da pessoa, mas quais foram os motivos que tiraram essa pessoa da tarefa? Porque o que foi que aconteceu na vida dela que acabou que ela ficou com a saudade do serviço e não fez mais? Não é interessante a gente pensar sobre isso? Por que é que algumas pessoas chegam na tarefa espírita ou na tarefa religiosa de um modo geral? Na tarefa que eu estou falando é a tarefa prática, a de executar o serviço, mãos à obra. Quantas pessoas chegaram para fazer o serviço entusiasmadas e depois de um tempo foram cansando e se afastaram do serviço? Não é? Porque elas tiveram assim um tempo com Jesus e depois Jesus perdeu o espaço na vida prática da pessoa. Então, em que momento é que nós somos pessoas do comportamento, do perfil, do psiquismo Marta? Em que momento do nosso dia, da nossa vida, nós somos pessoas do perfil, do comportamento, do psiquismo Maria? Porque nós podemos, inclusive, em algum momento ser uma personalidade dessas, né? Ter um perfil desses, e no outro momento ter o perfil do outro. Mas o que é que o Evangelho recomenda, em particular no capítulo que diz assim: não se pode servir a Deus ou a Mamon? A proposta é que a gente sempre valorize mais o espiritual. E Jesus, na casa de Marta e de Maria, como símbolo para os nossos tempos, é Jesus, pelos seus representantes, pelos bons espíritos, que a gente quer muito, muito que estejam na nossa casa, que estejam na nossa vida, mas sem cuidarmos de preparar o ambiente, de receber o visitante, de dar atenção devida a eles. Nós queremos Jesus em nossas vidas, né? Considerando Jesus como os seus representantes, porque nós não temos o merecimento de Zaqueu, né? Nós não temos o merecimento de Zaqueu.
de Jesus entrar, ele, na nossa casa. Não é? Mas os representantes de Jesus, os que atuam junto à humanidade em nome dele, a gente quer. Quem é que não quer? Não é? Pergunta assim, independente de religião, quem é que não quer um anjo bom na sua casa? Quem é que não quer ter a assistência dos espíritos superiores? Quem não gostaria de ter constantemente um espírito de grande elevação na sua casa? Todos nós gostaríamos, né? Independente do nome que a gente vai dar a ele, se vai ser anjo, se vai ser querubim, se vai ser serafim, se vai ser arcanjo, se, né? Ou espírito superior, ou um espírito iluminado, ou um Cristo, não, né? Mas a gente faz as preces pedindo a Deus proteção para a nossa casa. Proteção para a nossa casa significa protetores na nossa casa, não é? Só tem proteção se tiver protetor. Quem é que vai proteger? Quem nos dá uma proteção? É uma pessoa, é um espírito, é algo que tem a condição de proteger. Mas a gente pede isso para continuar com a mesma rotina, com a mesma coisa, assim, sem preparar o ambiente, sem acolher o visitante, e sem lhe dar a necessária atenção? Isso, eu estou colocando em forma de figura, mas pode ser em forma de situações. Quantas vezes, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com situações que sugerem medidas espirituais, mas a gente deixa escapar, ou não dá a necessária atenção, o devido valor. Quando a gente está mais empolgado, mais focado nas atividades materiais, mesmo nas justas, mesmo nas importantes, mesmo naquelas que nós devemos cuidar, mas quando a gente está focado nisso, dando mais importância do que ao elemento espiritual, geralmente a gente deixa de ganhar alguma coisa. Cumpre o dever, mas poderia aproveitar mais disso. Quem trabalha na coisa material, com o pensamento, com a atenção no elemento espiritual, capta muito mais coisa, recebe muito mais instruções, se preenche de maior sabedoria, porque colhe, mesmo nas lutas, nas coisas do dia a dia, nas pequenas coisas de cada dia, recolhe bênçãos espirituais, inspirações, intuições, e a atividade espiritual acaba sendo mais proveitosa, né? Então, esse é o perfil que nós precisamos analisar. Em que momento nós estamos na posição de Marta? Temos todas as coisas, está tudo ali, mas nós estamos queixosos das atividades materiais. Em que momento nós estamos na postura de Maria? Estamos percebendo o elemento espiritual, estamos percebendo a bênção divina e queremos agora dar toda a atenção, toda a dedicação. Aquele momento é especial. Vou colher o melhor que eu puder colher. Esse é o chamamento, porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, Jesus nos chama a atenção inúmeras vezes para valorizar mais a coisa espiritual do que a coisa material. E nesse período de pandemia, sem querer causar polêmica alguma, tem muita gente achando que a valorização de tudo está na coisa material. E a pandemia, ela tem uma essência, um elemento espiritual por excelência, chamando a nossa atenção. Muitas vezes gritando mesmo.
tem um chamamento espiritual gritando para que a gente dê atenção e aprenda. Porque quem aprender, quem colher, quem retirar, vai se sair espiritualmente muito bem, independente do que aconteça com a matéria. O espírito que presta atenção vai colher muita experiência, muita sabedoria, vai dar um passo no processo de evolução. Que Jesus em nossas vidas seja bem recebido, seja muito bem acolhido, mas acima de tudo que a gente crie um tempo para dar atenção a Ele, colher as informações que Ele nos oferta, receber as bênçãos que Ele traz consigo e se preencher das vibrações de amor, de misericórdia, de carinho, de afeto que Ele nos oferta. Pensemos em Jesus descrucificado. Ele ainda é muito louvado, pregado na cruz. Ele ainda é muito citado pelo sangue, pelas chagas, pelas feridas. Mas no terceiro dia, Ele apareceu, mostrando o maior milagre que Ele pôde realizar, o milagre da continuidade da vida, mostrando para nós que a vida continua. E todos aqueles que viveram ao tempo de Jesus continuam vivos. E a exemplo de Bezerra de Menezes, que recebeu autorização para ir para esferas mais felizes e pediu humildemente para continuar servindo a humanidade terrena em nome de Jesus, eu faço a pergunta, baseado nesse exemplo de Bezerra de Menezes. Você pensa que Pedro, o apóstolo, está onde? E João, o evangelista? Nós temos notícia de Judas Iscariotes. Ele nem é mais aquele cara traidor. Com Joana d'Arc, ele resgatou. Não é? Então, aquele soldado que furou Jesus na cruz, Longinos, ele nem é mais aquele cara que fez aquilo. Ele foi Pedro II, Dom Pedro II. Prestou um relevante serviço ao Brasil, a pedido de Jesus. Então, por que nós devemos chorar Jesus crucificado? Ele está vivo, atuante. Tiremos da nossa mente aquela ideia católica de que Deus está lá no outro lugar, distante de nós, num trono. Não. Jesus continua ativo, trabalhando pelo bem da humanidade terrena, das ovelhas que somos nós, confiadas a Ele, por Deus, que é o dom. Então, se Jesus é nosso íntimo, né? Se Ele é o nosso guia, nosso modelo, é quem pastoreia a gente, né? Quem vai buscar quando a gente desgarra, é quem vai buscar e leva para juntar, e faz uma festa quando consegue resgatar e colocar juntinho, como diz na parábola, né? Da ovelha que desgarrou, assim.
Então, se Jesus narra essas coisas da felicidade que tem quando consegue trazer de volta alguém que desgarrou, então, por que a gente tão próximo de Jesus, assim, tão íntimo de Jesus, vai receber a presença dele e não vai valorizar? Se ele disse que a presença dele muitas vezes é através da necessidade de um sofredor, de um necessitado, de um aflito, de um irmão que caiu ao longo do caminho. Parábola do bom samaritano. Não é assim? Jesus diz assim, olha, tem uma palavrinha lá que não soa bem, que diz assim, que precisa aborrecer pai e mãe, né, ou adiar pai e mãe, mas não é isso não. Jesus, na essência da proposta, ele diz assim, é preciso amar menos as coisas e as pessoas. Amar menos do que? Mas é preciso amar a espiritualidade, é preciso amar a ele, é preciso abrir mão de muitas coisas, no sentido não de desprezar, no sentido não de não valorizar o elemento material, mas de abrir mão em certos momentos para cuidar, para focar, para dar toda a atenção ao elemento espiritual. Quando a gente consegue fazer isso, a gente percebe mais a presença da espiritualidade, a gente percebe mais as vibrações da espiritualidade, a gente percebe mais quando os benfeitores estão atuando sobre nós. A nossa inspiração melhora, a nossa intuição melhora. Então, se a gente conseguir mudar o foco, aí a gente vai perceber mais, não é? Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e guarde, e que a gente possa ter, daqui para frente, o comportamento de Maria, o psiquismo Maria, o modo de ser Maria. Receber Jesus, colar nele, dar toda a atenção e extrair tudo o que for possível que ele tenha para nos dar, porque ele quer nos dar. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Jesus Martins, do Novo Horizonte, por esse suporte, por esse amparo, nesse momento em que estamos aqui com as nossas aparições online, não é? Lembrando aos nossos irmãos que continuamos com nossas tarefas online, com essa palestra aos sábados e às segundas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos também às sextas-feiras o nosso programa na Rádio Triunfo FM, Momento Espírita, sempre com a reflexão do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nosso irmão Jesus hoje nos trouxe a história da nossa irmã Marta e da nossa irmã Maria, que conviveram com Jesus e que tiveram a oportunidade de fazer a escolha para o momento da vida material, da manutenção da casa, da manutenção da rotina, ou parar e ouvir aquele momento único de explicação e de esclarecimento dado pelo Mestre Jesus. Que isso possa nos servir de lição e de reflexão, para que, especialmente naqueles momentos em que precisamos escolher entre a nossa vida material, estamos lá no material e isso se faz necessário, mas muitas vezes precisamos escolher entre estar como prioridade a nossa vida material ou colocar o nosso progresso espiritual em primeiro lugar, não é? Então, que a gente possa ter sobre esses ensinamentos e fazer as escolhas que forem necessárias para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Agradecemos a todos que nos seguem através das redes sociais, o Facebook e o YouTube. E convidamos os irmãos para se elevarem em oração de agradecimento neste momento. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, graças te damos, ó Mestre, por essa oportunidade, por esse Evangelho, pelos seus exemplos, por estar sempre nos ensinando, nos convidando a sermos melhores, a Senhor refletir sobre tudo isso e colocar em prática em nossas vidas, sabendo sempre que temos o amparo
nossos guias e protetores espirituais e de todos os irmãos espirituais e progresso do nosso planeta. Usar essas oportunidades da melhor forma, pautando sempre na vivência prática do Evangelho de Jesus. E assim, nesse caminho evolutivo, sermos a cada dia melhores do que fomos ontem. Graças a Deus.